Salmo 73. Aleluia. Salmo 73. Mais uma vez quero pedir a você que não se disperse com nenhuma outra coisa nesse momento. Diminui lá o forno, desliga as panelas que estão no fogão para não correr o risco de queimar, desliga o rádio, não fica mais online no WhatsApp por enquanto. Apenas permita que Deus ele continue falando com você, porque eu creio ele já falou através do louvor, e eu creio que ele ainda tem algo a falar para você através dessa mensagem que será ministrada a partir desse momento. Salmo 73, vamos ler apenas 2 versículos nessa manhã, o verso 1 e o verso 2, e assim está escrito na palavra do Senhor. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Senhor Deus, essa é a tua palavra nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. A tua igreja, o teu povo precisa ouvir a tua voz. Revela a tua palavra a nós, ó Pai, e que cada um de nós nessa manhã possa guardá-la no coração para não pecar contra ti. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. É o que pedimos a ti nessa manhã, e ao Senhor rendemos graças no nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que nós podemos perceber nesses 2 versículos do Salmo 73 que lemos, amados, é que o salmista, que aqui neste caso era Asaf, o salmista ele estava reconhecendo a bondade de Deus na sua vida. E Asaf, ele expressa isso de uma forma muito clara no primeiro versículo, quando ele está dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus. Verdadeiramente Deus é bom. Em outras palavras, Asaf estava dizendo que não há quem possa ser bom como Deus. Em outras palavras, Asaf estava dizendo que nada pode ser comparada com a bondade que há em Deus. Não há na terra quem seja bom como Deus o é. Não há na terra alguém que possa exercer a bondade como o nosso Deus a exerce. Não há na vida e para a vida alguém que possa ser bondoso e misericordioso como o nosso Deus é para conosco. O que Asaf está dizendo nesse primeiro versículo do Salmo 73, igreja, é que não existe dúvida de que verdadeiramente o nosso Deus é bom, e graças a Deus que o nosso Deus é bom. Há aquelas pessoas que infelizmente elas vão em algum momento da sua vida talvez duvidar disso. Há aquelas pessoas que infelizmente em alguma circunstância da sua vida elas podem até querer questionar essa bondade de Deus. Como nós falamos aqui na semana passada, eu estava em viagem e na porta do hospital eu me deparo com um homem que, por causa da morte do seu filho, ele tinha acabado de receber a notícia de que seu filho havia morrido, o filho dele estava internado naquele hospital, e por causa da morte do filho, o que aquele homem estava dizendo é que ele não entendia como é que as pessoas ainda podiam acreditar em Deus, porque na visão dele, na visão daquele homem, pelo seu ponto de vista, se Deus existe e Ele é de fato bom, como Asaf está nos escrevendo aqui no Salmo, se Deus existe, Ele não poderia permitir, se Deus é de fato bom, Ele não poderia permitir que o seu filho tivesse morrido naquele hospital. Se Deus é bom no entendimento daquele homem,
se Deus de fato existe, Ele não poderia permitir que ele estivesse ali naquele momento sofrendo a dor da morte do filho, a dor por ter perdido o seu filho. Mas o que aquele homem se esqueceu, igreja, é que a morte, assim como a dor, a aflição, os dias de angústia, o sofrimento, todas estas coisas, elas são inerentes a nós que estamos vivos. Isso é inerente a nós. Não há como fugir disso, e nós falamos sobre isso na semana passada. Agora, a bondade de Deus, ela é inquestionável. A bondade de Deus, ela é incomparável, não dá para medir, não dá para comparar. E é isso que o salmista Asaf, ele está declarando aqui no versículo 1. Mas é interessante que no segundo versículo, no versículo 2, o salmista vai dizer assim: quanto a mim, olha o que Asaf disse: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, os meus passos, ou pouco faltou para que os meus passos escorregassem. O que o salmista estava querendo dizer com isso, irmãos? Porque primeiro ele afirma que Deus é bom, e quanto a isso não há dúvida, ele afirma verdadeiramente Deus é bom. Mas logo em seguida ele está dizendo que quanto a ele, o salmista, os seus pés quase resvalaram. Resvalar é o mesmo que derrapar, escorregar. E ele continua dizendo assim: faltou pouco, ou pouco faltou para que os meus passos escorregassem pelo caminho. À luz desses versículos aqui, eu gostaria de que nós pudéssemos entender algumas coisas nessa manhã, ou compreender melhor algumas coisas para as nossas vidas nessa manhã. A primeira coisa que eu consigo aprender com o salmista nesse texto, igreja, é que é possível que nós saibamos que Deus é bom, é possível que você saiba que Deus é bom, é possível que você compreenda a bondade de Deus na sua vida, é possível que eu também compreenda a bondade de Deus na minha vida, e que nós também a experimentemos em nossas vidas. Mas ainda assim é possível que, a despeito de que reconheçamos a bondade de Deus e que a experimentemos em nossas vidas, ainda assim é possível que alguns de nós escorregue, derrape pelo caminho. Como assim, pastor, escorregar, derrapar? Ainda que nós já conhecemos a bondade de Deus, ainda que nós já tenhamos a experimentado nas nossas vidas, ainda assim é possível que em algum momento da nossa vida a gente a questione, a gente tenha dúvidas de que ela de fato existe e que ela de fato está acontecendo nas nossas vidas. Esta foi a visão que Asaf ele fez da vida, igreja. Que a despeito de ter na sua vida um Deus que é e sempre foi e será perfeitamente bom, ele quase se perdeu pelo caminho. A despeito de ter na sua vida um Deus que a sua bondade é incomparável, ainda assim, reconhecendo isso, ainda assim entendendo isso, ele quase se perdeu no caminho. Ainda assim ele quase deixou de viver na sua vida tudo aquilo que da parte de Deus já estava para a sua vida pronto, tudo aquilo que da parte de Deus já estava para a sua vida preparado para que ele vivesse, para que ele experimentasse. Por um momento, por um instante, Asaf quase se perdeu de tudo isso. Ele diz: os meus pés quase derraparam, os meus passos quase escorregaram. E tudo isso por quê? Porque Deus deixou de ser bom? Não, Deus não deixou de ser bom. Como diz um louvor que nós cantamos e cantamos muitas vezes: Deus é bom o tempo todo nosso Deus é bom. O que mudou para que o salmista quase se perdesse pelo caminho, igreja, não foi Deus, porque Deus não muda, o nosso Deus é imutável. O que mudou na vida do salmista foi a sua visão da vida e das coisas que estavam acontecendo naquele momento da sua vida. É como alguns de nós
talvez esteja hoje vendo e enfrentando esses dias pelos quais nós temos passado por eles. Porque de uma coisa a gente tem absoluta certeza: toda essa situação, toda essa calamidade que nós estamos vivendo, estamos enfrentando hoje nas nossas vidas, ela não fez acepção de pessoas. Essa pandemia, ela atingiu o rico como atingiu o pobre, ela atingiu o patrão como ela atingiu também o empregado. Essa pandemia atingiu o preto, o branco, o pardo, o louro, atingiu adultos, atingiu crianças, atingiu a todos sem exceção. Agora, obrigado, filhão. Agora, para algumas pessoas, essa pandemia, ela tem sido vista, ela tem sido encarada como o fim de tudo. O fim dos sonhos, o fim dos projetos de vida, o fim da vida profissional, o fim da vida ministerial. Para algumas pessoas até mesmo o fim da sua vida sentimental. Outro dia desse, um jovem me procurou, e a gente vai ouvindo cada coisa. Esse jovem me procurou e me disse assim: pastor, como é que a gente que está solteiro, como é que a gente que é solteiro, como é que a gente vai conseguir arrumar uma namorada nesse tempo de pandemia? Eu falei: meu filho, complicado, né? Pastor, todo mundo de máscara, a gente pode nem dar um beijo. Eu falei: é melhor que você não dê mesmo, né? Mas olha, você já estava sem namorada antes da pandemia, meu filho. Então essa situação já estava complicada, era antes, não é agora. Mas a gente às vezes tem que brincar com algumas coisas para ver se esse transtorno passa, né? Se essa angústia passa. Mas o que eu disse para o jovem foi que, olha, da mesma forma como a pandemia veio, daqui a pouco ela vai embora no nome de Jesus, né? Vacinas estão sendo testadas no mundo inteiro, medicamentos e outras coisas mais. E o mais importante de tudo isso, meu filho, Deus permanece no controle de todas as coisas. Então daqui a pouco você vai poder namorar, você vai poder casar, seguir sua vida em frente. Creia nisso e não duvida do que Deus ainda vai fazer não, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a verdade, amados, é que a despeito de todos nós estarmos vivenciando essa mesma situação, de todos nós estarmos vivenciando esse mesmo problema, e aí eu estou me referindo especificamente à crise, à pandemia, a despeito de todos nós estarmos vivenciando essas mesmas coisas, alguns de nós, ou para alguns de nós, essa pandemia, ela já nos adoeceu, sem nós sequermos termos sido contaminados pela doença. Algumas pessoas adoeceram sem terem sido contaminadas por ela. Alguns de nós já adoecemos e outros estão adoecendo, não porque fizeram o teste, e quando fizeram o teste deu positivo, não, mas porque a nossa visão, que essa sim deveria ser uma visão positiva da vida, essa visão passou a ser uma visão completamente negativa da vida e das coisas que estão acontecendo na vida. Você não está contaminado pelo vírus, o que adoeceu foi a sua visão. E como a gente sempre tem falado aqui e repetido, os nossos olhos, eles sempre serão a candeia do nosso corpo. E se eles não forem bons, igreja, se os nossos olhos forem maus, tudo em nós também será mal. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus, uma das coisas que a gente precisa entender e compreender para as nossas vidas nessa manhã é que nós estamos sim passando por dias que são verdadeiramente dias difíceis. Nós estamos sim passando por circunstâncias em nossas vidas que elas de fato são circunstâncias complicadas, mas o nosso Deus não mudou, igreja. E é isso que a gente precisa entender para as nossas vidas nessa manhã. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua sendo bom, meu irmão. O nosso Deus continua sendo o mesmo, minha irmã. Entenda isso para a sua vida no nome de Jesus. Muitas coisas, muitas portas podem ter sido fechadas para você, muitas coisas podem estar fechadas ao seu redor, mas os céus continuam abertos e Deus continua abençoando o seu povo.
Deus continua abençoando o seu povo, porque o nosso Deus é bom. Ele não abre mão de nos abençoar, igreja. Porque o nosso Deus é fiel, Ele permanece sendo fiel às nossas vidas. Entenda isso para a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Deus sempre abençoa os seus. Ele não abre mão de abençoar aqueles que são seus. Por isso o salmista declara no versículo 1: verdadeiramente Deus é bom. Porque Ele é bom, e Ele tem planos de bênçãos para a sua vida. Ontem já à tardinha eu tive que atender uma pessoa, e a gente falava justamente sobre isso que nós estamos compartilhando aqui hoje de manhã. Essa pessoa me dizia que ela não conseguia entender o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanta adversidade, se o que ela mais tem feito na sua vida nesses dias, ou por esses dias, é buscar mais a presença de Deus, é orar mais, é se consagrar mais. Mas a despeito de tudo que ela está fazendo, para estar cada vez mais buscando a presença de Deus, as coisas não melhoram, pelo contrário, as coisas pioraram. E o que eu disse para essa pessoa é que eu também não tinha como explicar isso. Porque o que eu sei é que há coisas na vida que a gente vai ter que viver, e elas são inevitáveis que a gente viva, para que de alguma forma a gente aprenda alguma coisa com isso, para que de alguma forma a gente se fortaleça com isso. Eu não tinha como justificar, ou ter para essa pessoa alguma justificativa, mas uma coisa eu sei, foi isso que eu disse para essa pessoa: olha, de uma coisa eu não tenho dúvida, Deus continua sendo bom. Porque Deus jamais deixou, jamais deixará de ser bom nas nossas vidas. Deus é bom. Deus é bom. Porque a despeito do momento difícil que essa pessoa está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus não deixou e jamais deixará de estar no controle de nenhuma situação nas nossas vidas, irmãos. Ele não deixou de ter o conhecimento daqueles que são os problemas que nós estamos enfrentando. Deus não deixou ou jamais deixará de ignorar as adversidades que estão diante das nossas vidas. Quando a gente olha para esse salmo, quando a gente olha para a declaração do salmista, que primeiro diz que verdadeiramente Deus é bom, mas depois ele declara: quanto a mim os meus pés quase se desviaram, quanto a mim os meus passos quase escorregaram. Uma das coisas que a gente consegue perceber no texto é que o que fez com que Asaf quase se perdesse, preste muita atenção nisso, o que fez com que Asaf quase deixasse de viver os propósitos que Deus tinha para a sua vida, foram as visões, ou as suas visões e percepções de tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Nós não lemos os versículos posteriores, são 28 versículos no capítulo 73 do Salmo, mas uma das coisas que a gente vai perceber no decorrer do texto, e depois você pode fazer a leitura com calma de todo o capítulo, mas olha só o que Asaf disse, por exemplo, nos versículos 3 e 4. Olha o que ele disse: pois eu tinha, isso é Asaf dizendo, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles, isso é a visão de Asaf, porque eles não sofrem dores, eles não sentem dores, eles não passam por aflições, eles não enfrentam dificuldades. No versículo 5, Asaf vai dizer assim: eles não se acham em tribulações. E eu não entendo isso. Nós que tememos ao Senhor, nós que estamos na presença do Senhor, estamos passando por lutas, estamos passando por aflições, mas eles que não temem a Deus, eles não são afligidos, eles não vivem dias de angústia, eles não sentem dores. Asaf, ele não aceitava no seu coração que um ímpio pudesse prosperar. Ele não se conformava em ver muitas vezes
um servo de Deus, uma pessoa temente a Deus passando por lutas, enquanto alguém que não temia a Deus aparentemente estava vivendo em paz. Na visão de Asaf, ou na percepção equivocada de Asaf, os ímpios não tinham dores, ou não passavam por elas. Ele disse isso: eu tinha inveja deles porque eles não sofrem dores. E o que nós precisamos entender nessa manhã, irmãos, é que por se preocupar com a aparente prosperidade dos ímpios, preste atenção nisso, por sentir inveja daqueles que não andavam na presença de Deus, por invejar a prosperidade dos ímpios, por pensar, por imaginar que eles, os ímpios, não sentiam dores, não passavam por tribulações, foi por causa disso que Asaf quase se perdeu na sua vida. Foi por causa disso que Asaf quase ficou pelo caminho. O maior problema do salmista não eram mais os problemas que ele enfrentava na sua própria vida. Não eram. O maior problema do salmista se tornou a aparente vitória, ou as aparentes vitórias que os ímpios celebravam à sua volta. O que incomodava o salmista, o que perturbava, o que angustiava o salmista, não eram mais as lutas que ele tinha, as dores que ele sentia, as suas angústias, não, mas sim a aparente vitória dos ímpios. A ausência de dores na vida dos ímpios. Por que que eu oro e na minha vida nada muda? Por que que eu busco a Deus e nada melhora? E aquele ímpio de uma figa, ele está lá, não tem temor a Deus, não tem compromisso com Deus, mas a vida dele está aparentemente tranquila, ele não está sentindo dor, ele não está passando por dias de angústia. Por que que eu estou buscando a Deus e estou sofrendo isso, e ele que não busca a Deus não está passando por nada disso? E quanto mais Asaf, ele invejava a vida dos ímpios, quanto mais Asaf se preocupava com a felicidade dos ímpios, ele entristecia a si mesmo. A sua vida se tornava uma verdadeira calamidade. O que eu aprendo com Asaf é que tudo aquilo que eu desejo para os outros, irmãos, ainda que sejam grandes inimigos, ainda que sejam pessoas extremamente ruins, difíceis, tudo aquilo que eu desejo para os outros, tudo aquilo que eu torço para que aconteça na vida e para a vida dos outros, acaba se tornando uma semente que vai sendo semeada na minha própria vida. Na minha própria vida. Tudo aquilo que eu desejo para quem um dia me fez mal, tudo aquilo que eu torço para que aconteça na vida daquele ou daquela que um dia me fez sentir angústia, para aquele, para aquela que um dia me fez me frustrar, me decepcionar, tudo aquilo que eu estou desejando que aconteça na vida desta pessoa, isso acaba se tornando uma semente que não está sendo semeada na vida dele, mas na minha própria vida, para a minha própria vida. E de uma coisa todos nós sabemos muito bem, porque é bíblico: o que a gente semeia, mais cedo ou mais tarde a gente colhe. Por isso, igreja, à luz dessa palavra, que nessa manhã nós possamos refletir sobre o que tem sido alimentado aqui dentro do nosso coração, e por consequência disso, o que tem sido a nossa semeadura. Porque nós muitas vezes temos por objetivo colher frutos maravilhosos na presença de Deus. Quem de nós não quer colher coisas boas na presença de Deus? Quem de nós não quer colher coisas incríveis na presença do Senhor? Mas a gente quer colher coisa boa,
Mas o problema é que muitas vezes a gente está lançando na terra, na vida, uma semente que está doente. Lançamos na nossa vida e para a nossa vida sementes que estão impregnadas de rancor, de ódio, de amargura, de inveja. Porque são estas coisas que hoje estão, infelizmente, habitando a terra do nosso coração. Enquanto a inveja habitou o coração de Asaf, a sua vida se manteve em calamidade. A sua vida foi cercada de impedimentos e de impossibilidades. E não foi Deus quem mudou na vida de Asaf, porque Deus não muda na vida de ninguém, irmão. Deus continua sendo o mesmo. O que o salmista declara no texto é que os seus pés quase se resvalaram. Mas presta muita atenção nisso. Asaf declara que os seus pés quase resvalaram, quase escorregaram, mas eles se mantiveram firmes. Os seus pés quase escorregaram, mas ele se manteve de pé. Ele escorregou, ele derrapou, mas ele não caiu. Guarda isso. Ele não caiu, ele permaneceu de pé. E sabe o que foi determinante para a gente terminar aqui? Sabe o que foi determinante para que Asaf pudesse se manter de pé, ainda que os seus passos escorregaram, ainda que os seus pés derraparam? Asaf compreendeu qual era a sua realidade. Ele entendeu qual era a sua realidade. Como nós dissemos aqui há uns dias atrás, ele encarou a sua realidade de frente, sem ilusão, sem devaneio, sem fantasia, sem querer enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. O salmista reconheceu a sua realidade e por isso ele foi capaz de permanecer firme. E por isso ele foi capaz, ainda que escorregando, de permanecer de pé. Ele não se tornou um vitimista da própria vida. Asaf não saiu pela vida fora procurando pelos culpados e culpadas da sua vida ter se tornado uma calamidade. Ele sabia que o problema não eram os outros, ele sabia que o problema estava nele, a inveja que ele sentia dos ímpios, a sua preocupação em ver o ímpio prosperar, enquanto ele estava passando por dias de luta, dias de angústia. Ele reconheceu que o que verdadeiramente precisava mudar não eram as pessoas que estavam à sua volta. Ele reconheceu que o que verdadeiramente precisava mudar não era Deus, porque Deus não muda. Quem precisava mudar era ele. Era ele. Como tem gente precisando entender que o que precisa mudar, na verdade, são eles e não as pessoas que estão à sua volta, irmãos. Como muitas vezes a nossa ficha tem precisado cair e ela não tem caído de jeito nenhum. Para a gente entender que nós não somos vítimas, mas na verdade algozes de nós mesmos. É muito comum a gente muitas vezes se deparar com pessoas que elas aprenderam a se esconder atrás dos problemas. E elas tiram de si a responsabilidade daquilo que está acontecendo. E por isso, elas não conseguem entender o porquê de não conseguirem verdadeiramente viver uma mudança na vida. É mais fácil eu dizer que a culpa é do outro, do que eu reconhecer que eu errei, que eu falhei e que eu preciso viver uma mudança na minha vida. Isso acontece, igreja, desde que o nosso mundo é mundo. Lá no Jardim do Éden isso aconteceu. E você sabe que isso aconteceu lá. Depois que Adão e Eva fizeram aquilo que eles não deveriam ter feito, e Deus procurava por eles,
Deus chega lá no jardim, perguntando onde é que Adão estava, como se Deus não soubesse onde Adão estava. E Adão então ele vai responder para Deus que ele se escondeu de Deus porque ele estava nu. Olha o que Adão diz para Deus: que ele havia se escondido do Senhor porque ele estava com vergonha, porque ele estava sem roupa. E Deus então perguntou para Adão: mas como é que você percebeu que você está nu? Você por acaso comeu da árvore que eu te ordenei para que você não comesse, Adão? E a resposta que Adão naquele dia ele deu para Deus foi a mais emblemática de todas, e é que muitos de nós temos usado como regra para as nossas vidas, para justificar os nossos erros, os nossos equívocos. Adão ele se volta para Deus e ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu, olha isso, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore, e aí eu comi. Adão tentou se safar de todo jeito, irmão. Primeiro dizendo que foi a mulher que Deus havia dado para ele, ou seja, foi o Senhor que me deu ela, eu não pedi mulher. E essa mulher que o Senhor me deu, que não foi eu que pedi, ela me deu, ou seja, a culpa não é minha, ou é do Senhor, ou é dela, minha não é. As pessoas muitas vezes têm sido assim. Se escondem atrás da sua realidade e tentam mostrar uma coisa que não é verdadeira, uma coisa que não é real. Já ouvi de algumas pessoas que a culpa por elas estarem se esfriando espiritualmente falando é dessa pandemia. Porque por causa da pandemia elas não estão podendo mais estar na igreja, elas não estão podendo mais participar dos cultos. Mas por mais que a gente se esforce para estar aqui de manhã, à noite, fazendo culto online, fazendo as transmissões, enviando mensagens para as pessoas, muitas delas não fazem nem questão de ligar, de assistir, de participar. Mas a culpa por elas estarem esfriando espiritualmente é da pandemia. É a pandemia. O problema não é a pandemia. Não é a pandemia que está fazendo alguns de nós esfriar espiritualmente, não, irmãos. O problema de muitos de nós é a nossa falta de compromisso com Deus. O problema de muitos de nós não é o coronavírus, não. O coronavírus não tem nada a ver com isso. O problema é que Deus já deixou de ser a nossa prioridade faz tempo. O problema não é a pandemia que está matando, não. O problema é a falta de interesse pelas coisas de Deus, é a apatia espiritual, é a falta de busca, é a falta de entrega, é a falta de obediência. O seu problema, irmão, não tá na pandemia, tá que você já deixou de ler a Bíblia, tá que você já não ora mais em casa, tá que você já não canta um louvor a Deus, você já não louva mais, você já não adora mais, mas a culpa é da pandemia. É muito mais fácil dizer que o problema está na mensagem que o pastor prega, está nos louvores que o louvor canta. O problema está na economia, o problema está na Dilma, no Lula, no Bolsonaro, o problema está em todo mundo, menos em mim. Não, irmão. O problema muitas vezes está aí, e o detalhe, não é Deus quem tem que resolver esse problema, é você. Porque não é Deus quem precisa encarar a nossa realidade, nós precisamos encarar a nossa realidade, entender a nossa realidade, e viver a nossa realidade, e passar por ela crendo e confiando que muito mais Deus tem para nós. Porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo o mesmo. São as nossas atitudes e posturas diante da vida, diante das pessoas e dos problemas que nos cercam. Deus, por
todos os dias de nossas vidas, continuará sendo o mesmo dom, o mesmo Deus que é bom, justo, verdadeiro e fiel, irmãos. Graças a Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, e Ele permanece com as suas promessas, todas elas vivas, sobre as nossas vidas. E se nós de fato desejamos permanecer firmes, ainda que em dias que nós estamos enfrentando, que são dias difíceis, a gente precisa começar a olhar para dentro de nós mesmos e entender o que precisa mudar, romper com aquilo que precisamos romper, nos livrar de tudo aquilo que tem nos mantido nessa superficialidade espiritual, para que de fato nós possamos mergulhar de verdade num relacionamento que seja profundo, de intimidade com Ele. E foi exatamente porque entendeu isso que Asaf, ele vai terminar o Salmo 73 dizendo que, declarando que para ele, Asaf, foi bom ter se aproximado de Deus, porque Deus é bom. Foi o que Asaf declarou. Foi bom ter colocado a sua confiança em Deus, porque em Deus ele verdadeiramente poderia confiar. Guarda essa palavra no seu coração nessa manhã, meu irmão. Toma posse dessa palavra sobre a sua vida nessa manhã, minha irmã, no nome de Jesus. E cada vez mais, não abra mão de viver a sua vida cada vez mais perto de Deus. Se aproxime cada vez mais da presença do Senhor. E não abra mão de colocar toda a sua confiança nele, entregando tudo nas mãos dele e entendendo que o mais ele vai fazer, porque ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Graças a Deus que o nosso Deus é bom. Graças a Deus, igreja, que o nosso Deus é fiel. E que acima de todas as coisas, Ele continua cuidando de nós. Nós vamos orar, cantaremos um louvor, e em seguida eu volto para que a gente possa dar alguns avisos importantes. Não deixe de louvar, não deixe de orar ao Senhor. Aí onde você está nesse momento, faça uma reflexão sobre o que tem sido a sua vida e como tem sido a sua vida. E se vale a pena continuar tendo as mesmas atitudes e posturas diante de tudo aquilo que hoje te cerca, diante de tudo aquilo que hoje você enfrenta. Faça essa reflexão enquanto nós cantaremos o louvor e em seguida voltaremos para juntos orarmos ao Senhor.